Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Cíntia Vitorino, sou bolsista de iniciação científica no Comunidades Virtuais com bolsa do CNPq. Sou orientada pela professora doutora Lina Alves. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da pesquisa e do plano de trabalho de platformização da educação, uso e apropriações de plataformas digitais de ensino, estudo de caso com docentes da UFBA, UNEB, Instituto Federal da Paraíba, Instituto Federal Baiano. Nesse trabalho nós vamos falar sobre tendências e dilemas, né, vislumbrando os professores e o que tem de tendências e dilemas para o futuro da educação superior, com a presença e consolidação das plataformas digitais da educação, principalmente do que se trata das plataformas que integram o capitalismo de vigilância, né, que são as plataformas da GAFAM, a Google, a Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft, podendo ser chamado também pelo acrônimo GAMAN, com a mudança do nome Facebook para Meta. E para quem talvez não conheça, a rede de pesquisa comunidades virtuais ela está cadastrada no diretório do CNPq desde 2012, está situada na UNEB, na UFAL, na UFBA e no Instituto Federal Baiano. Tem o objetivo justamente de discutir e aprofundar questões relacionadas com a educação, com a aprendizagem, com o universo digital, também de desenvolver ambientes interativos e aplicativos, sendo esses ambientes jogos de formato digital ou analógico. Como eu disse, esse estudo, né, do qual nós vamos tratar aqui, ele investigou as experiências, estratégias, percepções dos professores universitários com a mediação das plataformas digitais de ensino. Durante o ensino remoto emergencial, os principais aspectos abordados serão tratados de formas divididos, né, em 5 tópicos: introdução, metodologia, um tópico de discussão e um tópico de conclusão, e também as referências para que vocês possam acompanhar a que pé está as referências sobre esse assunto, em que a gente está se baseando na discussão, e também acessar para que possa enriquecer, né? Bom, o objetivo do estudo, como eu disse, é de investigar as experiências, estratégias e percepções dos professores universitários com a mediação das plataformas digitais de ensino, que aqui vamos chamar de PDE, durante o ensino remoto emergencial. Temos alguns aspectos principais a serem abordados, né, que são os desafios enfrentados pelos professores, oportunidades identificadas no contexto digital, perspectivas para a integração das tecnologias digitais na educação, principalmente educação superior, né, que é o nosso foco. Como os resultados significativos, temos alguns insights que são sobre as transformações do ensino superior durante o ensino remoto emergencial, que foi um acontecimento muito importante para a educação brasileira e que transformou algumas coisas que nós vamos poder acompanhar ao longo dessa apresentação. E uma reflexão sobre as considerações dos docentes sobre os caminhos futuros da educação superior, porque nós entrevistamos eles, né, como vocês podem ver, então nós estamos tratando aqui diretamente com os professores e aprofundando essas discussões com as referências que nós temos contato. Esse trabalho, como eu disse, ele está em andamento, né? E, e tem alguns resultados já publicados. É um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2021, com financiamento do CNPq. Então, ele já teve um artigo publicado, que foi uma revisão sistemática de literatura sobre os usos e apropriações das plataformas digitais de ensino pelos docentes no Brasil. Foi publicado em maio deste ano, de 2023. Tem um artigo que está em processo de submissão, que trata justamente sobre essas entrevistas que nós fizemos com os professores. E temos um livro que foi lançado no início do mês sobre educação e inteligência artificial, que eu participei junto com outros bolsistas, de um capítulo no qual nós confrontamos, né, os conhecimentos que nós temos da literatura que nós lemos e desenvolvemos para produção, né, e com interação com esse projeto, com o chat GPT, e podemos confrontar como que ele entende, né, a plataformização da educação, o que é que ele entende sobre os autores, se ele conhece esses autores. Então foi uma experiência muito bacana e vocês podem acessar e ler esse livro, né, na íntegra. Eu deixei a referência dele no final, vocês podem ver como que a gente fez na experiência, né, o que a gente chamou de relato de experiência, e entender um pouco mais sobre essa discussão, para além dessa apresentação de hoje. A metodologia utilizada
desse trabalho foi de abordagem qualitativa. Nós realizamos entrevistas semi-estruturadas nesse plano de trabalho com 17 participantes, sendo 14 mulheres e 3 homens, das instituições parceiras, que foram aquelas que eu citei no título, né? A UNEB, a UFBA, o Instituto Federal Baiano, o Instituto Federal da Paraíba. Nós tivemos quando nós falamos de perfil, né, nós tivemos professores que ministravam disciplinas em áreas de engenharia, de nutrição, licenciaturas diversas e disciplinas muito de ordem prática, então foi interessante ouvi-los. Procedimentos de produção e análise de dados, nós produzimos um roteiro de entrevista semi-estruturada que foi validado tanto pelas pessoas que integram um grupo de pesquisa, como alguns professores das instituições parceiras que nós utilizamos para testar e validar esse roteiro, e depois chamamos outros para serem entrevistados com o roteiro já validado, né, e revisado. Utilizamos o software de transcrição RShape para transcrever as entrevistas, que duraram em média 40 minutos, e usamos o software Atlayer para análise de conteúdo. Bom, quando nós falamos sobre aqui, né, esse tópico de discussão que eu intitulei de transformações no ensino superior, da adaptação emergente às projeções futuras, nós estamos falando justamente das tendências e dilemas, e estamos aqui adentrando em um tópico de discussão que vai trazer que foi organizado, né, com base nas entrevistas que foram realizadas. Eu trouxe aqui duas falas de duas pessoas entrevistadas para ilustrar, mas aqui a gente não vai destrinchar as entrevistas como um todo. Pode ser uma ideia para uma próxima apresentação, mas aqui é um panorama geral. E aqui é justamente para que a gente possa ver como que as falas desses professores, elas podem ser analisadas a partir de uma perspectiva de um nascimento, de um novo acontecimento discursivo, entendendo a pandemia e o ensino remoto emergencial como eventos desestruturantes que provocaram rupturas e exigiram novas formas de pensar e agir na educação. Então, isso significa dizer que houve uma quebra de filiações históricas e práticas, né, que já estavam consolidadas no ensino presencial tradicional, e essa quebra acabou por obrigar os professores a rapidamente se reposicionarem e buscarem diferentes abordagens pedagógicas mediadas por tecnologias digitais. Então, as falas, né, das quais nós tivemos contato, revelam justamente esse processo de desestruturação de paradigmas anteriores sobre o que é ensinar, sobre o que é aprender, ao mesmo tempo que sinalizam um movimento de reestruturação que ainda está em construção, no qual os professores buscaram reorganizar suas identidades, seus papéis e práticas docentes para uma nova realidade, né, que está surgindo no cenário educacional. Então, esse é um processo, de certa forma, dialético, né, de aqui, né, chamado de desestruturação, reestruturação, em que o discurso tradicional pedagógico ele é posto em questão, e a partir do momento que ele é posto em questão, ele é estimulado, ele acaba por estimular, né, melhor dizendo, novas conversas sobre propósitos, sobre métodos e sobre o valor da educação na era digital, que ainda se encontra em processo de maturação e estabilização. Então, um processo que ainda está, talvez em início, né, é um processo, na realidade, transitório, em que as certezas que nós tínhamos anteriormente, né, justamente esse período de antes da pandemia, elas se dissolvem ao mesmo tempo que novas compreensões elas começam a se corporificar. Então, aqui a gente chama esse tópico de memória, transição e desdobramento, que nós tínhamos o antes, né, o ensino presencial como paradigma dominante, com o EAD legalizado desde 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas não era a principal forma de ensinar e aprender. O uso incipiente de tecnologias digitais, e aqui a gente fala justamente pensando nesse processo de apropriação tecnológica, que a gente fala aqui do processo de conhecimento, né, saber que aquela tecnologia existe, o processo de adoção,
por adotar, simplesmente passar um vídeo, postar um link, e o processo de apropriação crítica, apropriação completa, que é atingido quando eu faço de forma crítica. Eu sei por que e para que eu estou fazendo aquilo, como aquilo faz sentido na minha disciplina, porque não é tudo que eu posso trazer e colocar só por colocar. E é observado também nesse antes a formação docente despreparada para a interação com as tecnologias, justamente pensando no processo de formação inicial processo de formação inicial e continuada dos professores, e um desconhecimento de plataformas online por professores também, ainda que, por exemplo, a Google já estivesse no cenário educacional brasileiro desde antes da pandemia. Nesse no que a gente chama de transição, né, que é justamente o ensino remoto emergencial, com desafios e adaptações emergentes, a gente observa uma mudança abrupta para o ensino remoto emergencial e o avanço silencioso das Big Techs. Foi o que eu disse anteriormente, né? Ainda que a Google estivesse aqui desde antes da pandemia, ela e outras empresas, como a Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft, mas principalmente a Google e a Microsoft, elas ganharam um terreno, né? Elas se consolidaram no cenário educacional brasileiro a partir da pandemia. Foi quando, de fato, elas ganharam espaço. E isso pode ser observado a partir da investigação do projeto Educação Vigiada, em que eles fazem nesse panorama em toda a América Latina. E aí eles traçam por universidades, diz qual é a plataforma utilizada e tudo mais. Você pode acessar para ter uma visão melhor sobre isso. E também é observado, né, durante esse período transitório, a questão da adaptação rápida ao ensino online, porque foi uma coisa que realmente pegou todos de surpresa e o ensino, de certa forma, precisava voltar, né, e voltou de maneira rápida, sem muito planejamento, talvez. Desafios iniciais para interação com plataformas em termos de apropriação, né, o que a gente sempre está batendo aqui, uma percepção de benefícios e limitações do online, porque quando a gente teve esse contato, né, com uma nova experiência, a gente pode, de certa forma, estabelecer comparativo. E uma questão também de valorização da interação humana e do ensino presencial, que a gente vai observar justamente com as falas que eu trouxe aqui de exemplo. Bom, a primeira fala, a gente vai ver que a pessoa fala assim: eu acho que a gente caminhou para trás, no sentido de que tudo bem que a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, mas ainda nós, professores, não tínhamos não tínhamos, né, esse domínio com a ferramenta, com essa parte do computador. Muitos professores mais antigos, sobretudo, não tinham esse movimento, não faziam esse movimento. Então, a gente essa resposta aqui foi justamente para uma pergunta do que eles observam como a experiência que eles tiveram no ensino remoto emergencial, como tendência ou dilema, né? O problema ou o que pode acontecer no futuro da educação, o que é que eles viram e o que é que eles podem trazer dessa observação. Então, essa fala, ela ilustra, né, como a pandemia, de certa forma, pegou todo mundo de surpresa, os professores desprevenidos em relação ao uso das tecnologias digitais, mesmo com o avanço da internet, de ferramentas online nas últimas décadas. Boa parte desses docentes, especialmente os mais antigos, né, que é o que ele fala no final, não tinha esse domínio dessas tecnologias. E isso fez com que o processo de adaptação ao ensino remoto emergencial ele fosse desafiador. Então, a gente observa aqui, né, a falta de familiaridade com as ferramentas digitais por parte dos professores, sobretudo os mais velhos, ela é mencionada em outros estudos, então não foi uma coisa que só aconteceu aqui nesse nosso estudo. Isso mostra que falta uma melhor capacitação docente para interagir com essas práticas pedagógicas mediadas com a tecnologia, né, que é o que a gente fala justamente sobre o processo de formação inicial tecnológica e continuar a formação inicial e continuada para o uso das tecnologias. E esse depoimento ele vem para ilustrar as dificuldades enfrentadas pelos docentes por não estarem preparados para essa mudança repentina, né? Nós também não estávamos, ninguém estava. E aqui uma segunda fala
para essa mesma pergunta, né, mas ali indo por uma linha diferente, em que a pessoa fala, né, a universidade é feita para os alunos, professores que vivem socialmente, precisam ter os direitos garantidos. E aí passa por salário, passa por valorização das bolsas, passa por transporte público, passa por alimentação, passa pelo próprio currículo, por uma série de coisas. Sem o forte investimento na área de educação, na área social, nós não temos como solucionar os problemas que nós encontramos. Então, o papel da universidade é trabalhar nesse sentido, não só formando alunos mais conscientes, mas também atuando politicamente nas instâncias decisórias para que a própria área se fortaleça. Então, aqui observe que essa outra fala ela já vem para destacar a importância de garantir os direitos e as condições materiais necessárias para que os professores e estudantes possam exercer suas atividades na universidade. E isso, a pessoa vai dizer, né, que envolve salário, bolsas dignas, serviço de transporte, alimentação e melhorias no currículo, mas é preciso observar também que a universidade ela não está ali só para cumprir o papel de formar profissionais, mas também formar cidadãos conscientes e críticos. E para isso é fundamental que haja investimento na área educacional e também social. E a universidade ela deve atuar politicamente junto com órgãos competentes, reivindicando melhorias e fortalecimentos da educação superior. Então, esse outro depoimento, ele vem para ressaltar o compromisso que a universidade deve ter e precisa ter para além da dimensão pedagógica, que vai abarcar a esfera dos direitos, dos deveres e condições objetivas que são necessárias para o trabalho acadêmico com qualidade. O depois, né, que é o que a gente tem observado agora, que não é um tão depois, porque a gente está falando do primeiro ano de retorno às atividades presenciais, que é o ano de 2023, a gente pode observar uma provável continuidade, uma tendência a provável continuidade no ensino remoto e modelo híbrido, com maior integração entre atividades presenciais e online. Então, por exemplo, atividades de orientações, né, que antes era feita entre, seja ela de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, que marcavam reuniões entre orientador e orientando, que se gastava muito mais tempo de deslocamento do que na orientação em si. Agora podem ser feitas nesse formato, né, de remoto, formato online, e pode ter o mesmo resultado. Então, há essa tendência de algumas atividades serem realocadas para o formato online, e estabeleça uma integração, né, com as atividades presenciais. Uma necessidade, é lógico, né, que foi o que a gente mais falou aqui, talvez, esse trabalho sobre a formação docente inicial e continuada para interação com as tecnologias, a fim de atingir um nível de apropriação tecnológica completa e crítica. Uma cautela para não substituir a qualidade da presença do encontro humano, justamente para ter cuidado entre ter cuidado, porque a universidade é uma instituição social que deve promover e manter vínculo, né? Deve formar e manter vínculo. Então, é importante se atentar para esse fator também, justamente porque há relatos, né, dos professores de que sentiram falta dos alunos, que não ligavam câmera, que não ligavam microfone, então eles talvez alguns não conhecem esses alunos quando encontram pessoalmente, apesar dos alunos cumprimentarem ele e reconhecerem, eles não reconhecem porque não conhecem mesmo. Uma outra questão é que os alunos, alguns, né, entraram na universidade durante esse período da pandemia, então eles não sabiam como era nem o espaço físico da universidade, nem como era a formato, né, rotineiro de organização. Então foi uma surpresa e isso há um prejuízo nesse sentido também. E por isso é necessário equilibrar, né, os benefícios e riscos da inserção tecnológica, buscar um aprimoramento constante das práticas pedagógicas online e presenciais, justamente medindo, né, essas coisas e analisando. E para concluir, a gente pode, aqui, né, com esse trabalho, com essa apresentação, observar uma complexidade no cenário educacional, né, sendo sempre buscando enfatizar sempre a valorização da experiência prévia, e adaptação às demandas atuais. Tem uma questão aqui nesse estudo de limitação geográfica e também limitação do estudo em termos de amostra. Primeiro, a limitação geográfica, porque ela está restrita a instituições nordestinas, então isso pode limitar a representatividade em relação à diversidade nacional, né, o cenário educacional brasileiro como um todo. Uma limitação do estudo em termos de amostra, porque só foram entrevistados, como eu falei no início, 17 professores, isso não representa totalmente as nuances das diferentes disciplinas e instituições no ensino superior.
Então, por isso é recomendada a ampliação da pesquisa para incluir instituições de outras regiões do Brasil, visando uma compreensão mais abrangente, aprofundar as investigações e experiência de docentes em disciplinas específicas no contexto digital, sobre nuances disciplinares, justamente para entender, né, semelhanças e diferenças, por exemplo, entre áreas como medicina, áreas da computação, áreas do ensino de história, áreas de pedagogia, para saber como essas áreas se portaram, né? E essa pesquisa ela também pode ser estendida para incluir a percepção dos estudantes, proporcionando uma visão holística dessas informações no processo educacional. É uma ação que está em andamento aqui nesse grupo de pesquisa, né, do novo plano de trabalho, e justamente para entender de onde vem e o que significa dizer que os alunos eles não ligavam as câmeras e os microfones. Se isso tem algo a ver só com o fato de não quero, não vou ligar a câmera e o microfone, se tem a ver somente com a questão da conectividade, ou se tem a ver com uma outra coisa, né? Que essa outra coisa a gente ainda não sabe o que é. Aqui estão as referências, né? Como eu falei, que vocês podem acessar, podem ter contato para aprofundar nesse tema, que é tão importante. Essa primeira referência é sobre o livro que eu falei, né, que a gente participou, tem muitas outras experiências bacanas lá. Não todas relacionadas com a questão da plataformização, mas a nossa está relacionada com essa questão. E é o capítulo 8, vocês podem ver, né, é um relato de experiência em que a gente vai confrontando algumas coisas, vai dialogando com a inteligência artificial. Aqui tem, nessa segunda página aqui, a última referência é sobre a revisão sistemática de literatura, que foi o primeiro resultado a ser publicado sobre esse trabalho. E vocês podem ver, né, discutir, criticar e tudo mais. E, por fim, gostaria de agradecer ao CNPq, né, pelo financiamento universal do projeto, também pelas bolsas que foram garantidas, a comunidades virtuais pelo apoio e pela possibilidade de diálogo de sempre, e à UFBA.